categoria está diretamente relacionada à confiabilidade que um sistema de segurança apresenta para responder de maneira segura ou o desempenho, a performance dele, tendo em face uma falha. Dispositivos são passíveis de falhas. E essas falhas são mapeadas por uma norma ISO, que agora é uma NBR ISO, que é a 13849, parte 2. Além de serem mapeadas pela ISO 12100 na apreciação de riscos, a categoria está definida pela NBR 14153. De fato, a ISO 13849, parte 1, define categoria também. A NBR 14153 é exclusiva de categoria e detalha mais os sistemas em categoria. A definição pela 14153 é que categoria é classificação das partes de um sistema de comando relacionados à segurança com respeito à sua resistência a defeitos e seu subsequente comportamento na condição de defeito, que é alcançada por arranjos estruturais, o que eu costumo chamar de arquitetura de ligação elétrica. E aí eu chamei a atenção quando ele fala que é a classificação das partes de um sistema de comando. Durante muito tempo, durante muitos anos, eu fiquei pensando o que seria esses dispositivos de comando, sendo que um contador de potência precisa ser redundante para o sistema funcionar. Então, os atuadores no sistema de máquina, os atuadores ou sistemas de potência são considerados quem? Os cilindros e os motores. Daqui para trás, a gente considera tudo comando. Eu vou mostrar uma parte de um vídeo aí para vocês que é relativo a um brinquedo, que é uma máquina. E muitas vezes eu utilizo isso porque, como esse brinquedo, como essa máquina, como esse meio de transporte, ele está num parque de diversões, o bacana no parque de diversões é desafiar o perigo, vencê-lo de uma maneira segura, obviamente. Não fica muito evidente os perigos que estão numa máquina, num equipamento de um parque de diversão. Além disso, perigos e riscos de máquinas e equipamentos, muitas vezes eles estão escondidos. E por estarem escondidos, nós nos acostumamos com ele e acabamos reduzindo o nosso nível de atenção. Então, quando nós olhamos um brinquedo de parque de diversões, esse risco fica evidenciado. Então, o vídeo que está aparecendo aí para vocês é um vídeo de um elevador. A graça do elevador é que ele desce em altíssima velocidade. Quando chega num determinado ponto, um sensor identifica que o carrinho está ali, manda um sinal para um sistema de controle. Esse sistema de controle, por sua vez, envia um sinal para um pré-atuador. Vamos lá. Está você e a tua família sentado ali. Está descendo o elevador, aquele elevadorzinho. Tem um sensor. Será que um sensor é suficiente? Ah, eu vou comprar um sensor qualquer. Vou ali na loja da esquina e compro um sensor. Esse sensor é suficiente? Claro que não. Eu vou buscar um sensor que seja fabricado segundo normas de sensores. Ok. Um sensor fabricado em normas de sensores é suficiente? Se ele não comandar o freio, o que vai acontecer? Acontece que o carrinho cai e todo mundo se estatela lá no chão. Não, vou colocar 2 sensores. Porque se um falhar, eu tenho o segundo. Ok. Estou aumentando a minha confiabilidade do sistema? Sem dúvida. Se a gente olhar esse mesmo elevador, ele foi construído há 20 anos. Quase 20 anos ele está fazendo. Se ele funcionar em média em uns 100 ciclos por dia, 300 dias no ano, 100 ciclos, 300 dias, 30 mil ciclos em um ano. Em 20 anos, 30 mil ciclos, nós estamos falando de 600 mil ciclos. Será que um não pode falhar num desses ciclos e logo em seguida o outro falhar também? Pode, claro que pode. Então o que você acha de a cada ciclo nós verificarmos esses sensores, os 2? Pô, é uma boa, é excelente. Então a cada ciclo eu vou verificar se os 2 estão funcionando. Qual que é a chance deles falharem juntos? Muito próxima de 0.
Pronto. O que eu estou colocando nesse sistema? Categoria. Agora é o seguinte, o meu sensor manda o sinal aqui para o meu controlador. E meu controlador, se ele tiver um canal só de saída, o que pode acontecer? A saída lá para acionar o freio. Putz, pode falhar também. Então, o que eu preciso? Eu preciso de 2 saídas. E essas 2 saídas monitoradas. E o meu pré-atuador? 2. E esses 2 monitorados. E o meu freio magnético? Aí é um só. Para a gente chegar lá em categoria, para eu começar a simular alguma coisa ali para vocês na bancada, a gente precisa entender algumas ferramentas de segurança que a gente tem para prevenir o acidente e a fatalidade em máquinas e equipamentos. Esse diagramazinho aqui, eu desenvolvi ele usando a teoria da gravata borboleta, usando a teoria do queijo suíço, e aí eu adicionei alguns itens aqui para mostrar para vocês. Então, o que acontece? As máquinas e equipamentos têm vários perigos. Para evitar um acidente, a gente coloca algumas barreiras, tem por objetivo interromper os perigos. Porém, cada barreira aqui, ela não é 100%. Então, as barreiras, eles têm alguns furos. Esses furos, eles podem permitir a passagem do perigo. Se eu coloco várias barreiras antes do acidente, claro que a minha chance do perigo se transformar em acidente reduz significativamente. E existe uma hierarquia de barreiras para a gente colocar. Se essas barreiras não forem suficientes para interromper o perigo, ou seja, se elas tiverem furos em termos de confiabilidade, ou se elas não forem aplicáveis para determinados tipos de perigo, a gente pode ter o acidente. Então, para cá, a gente trabalha nas causas do acidente. Para cá, a gente vai tentar bloquear as consequências. Por exemplo, um botão de emergência, um cordão de emergência, um trip bar. Aqui está a justificativa do porquê que um sistema de emergência não é considerado um sistema de segurança. E o que é a categoria dentro desse ambiente todo? A categoria é o tamanho e o número de buracos que a gente vai ter no queijo suíço lá que representa as barreiras. Isso é categoria. Perigo é a fonte da potencial lesão. O risco já é a probabilidade do perigo resultar em lesão. Apreciação de risco. Então, toda apreciação de risco, ela inicia com o método que a gente utiliza, o HRN, né, que é o Hazard Rating Number. No final, a gente tem isso aqui, né, onde níveis aceitáveis, baixos, moderados são níveis aí que a gente consegue trabalhar com base em procedimento, treinamento e alguns controles adicionais. Categoria, a gente determina aqui através de 3 características. Inicia-se pela severidade do ferimento, que está muito mais relacionado a perigo. Depois, frequência e possibilidade de evitar o perigo. É o que a gente relaciona mais aos riscos da máquina, né? E o que é a categoria? Então, está bem resumidinho aí no quadro que vocês estão vendo. Categoria B e categoria 1, eles estão... Uma falha pode levar à perda de função de segurança. E a falha não é verificada. E qual que é a diferença do B para o 1? É a seleção de componentes. B, qualquer componente. Categoria 1 são componentes que são fabricados de acordo com normas técnicas. Categoria 2, a falha de um dispositivo pode levar à perda de função de segurança. Porém, essa falha é detectada entre os ciclos de verificação. Ou seja, em categoria 2, nós estamos falando de monitoramento. Categoria 3. Categoria 3, quando um defeito isolado ocorre, a função segurança é sempre cumprida. Segunda condição, alguns defeitos são detectados, nem todos. Terceira condição, o acúmulo de defeitos não detectados pode levar à perda de função segurança. Então, o que quer dizer com isso? Primeiro, quando o defeito isolado ocorre, a função de segurança é sempre cumprida. Eu tenho redundância. Se eu tenho 2 componentes interligados em série, se um falhar, o outro atua. Segunda condição, alguns defeitos serão detectados. O que diz essa condição? Primeiro, eu tenho monitoramento. Segundo, eu posso ter o chamado mascaramento de falhas. Mascaramento de falhas é um conceito que está lá na ISO 24119. É uma TR ISO, né? Está na ISO 14119 e está na TR ISO 24119, bem detalhadinho. E categoria 4,
Quando o defeito ocorre, a função de segurança é sempre cumprida. Defeitos serão sempre detectados a tempo de impedir a perda da função de segurança. Ou seja, não permite mascaramento de falhas, tem monitoramento, tem redundância. E a matemática safety ali para a categoria é o seguinte: quando a gente fala num defeito, existem mapeamentos de possíveis defeitos nos componentes. Se eu tenho uma barreira de luz que é categoria 4, tenho um CLP safety categoria 4, se a minha válvula pneumática for categoria 1, 4 mais 4 mais 1 vai ser 1. Por quê? Porque se um defeito na falha aqui, vai me levar à perda da função de segurança. Tá? Assim como uma barreira de luz, categoria 4, um CLP Safety, categoria 4. Se eu coloco uma válvula categoria 4, 4 mais 4 mais 4 é 4. Isso no meio do caminho, eu coloco um contador auxiliar que é categoria 2. Qual que seria o resultado da minha categoria aqui? É 2. Então, o que a gente tem aqui, basicamente, na bancada? A gente tem aqui os sensores magnéticos que estão nas portas. Então, essas portas aqui, elas simulam acesso à zona de risco, sensores magnéticos. Nas portas, temos 3 portas aqui, com esses sensores magnéticos. Tá? E esses sensores, quando eu for simular alguma coisa aqui, for falar, você pode pensar que não é só um sensor. Eu coloquei o sensor aqui porque é uma simulação, mas ele pode ser uma cortina de luz, pode ser uma proteção móvel, pode ser um sensor com bloqueio, pode ser um sensor óptico, pode ser um scanner. Tá? Tudo isso, na verdade, scanner, cortina de luz, sensor óptico, sensor magnético, sensor intertravamento, qualquer tipo de intertravamento, o que ele tem por função? Identificar que alguém quer acessar a zona de perigo, a zona de risco, e mandar um sinal para o relé de segurança. Tem 3 câmeras aqui, tá? Essa aqui vai mostrar as nossas interligações, aquela outra vai mostrar a simulação das falhas aqui, e por terceiro, essa visão geral, que vai mostrar o motor funcionando lá, inclusive. Tá. Falhas comuns a serem ensaiadas: falta de energia por interrupção de fornecimento, falta de energia por quebra de cabo, fusão de contatos por efeito Joule. Basicamente, são essas falhas que a gente vai ter nos dispositivos que eu comentei. A gente tem que considerar a exclusão de falhas, que está previsto na ISO 13492. As principais falhas serão ensaiadas por retirada de cabo ou simulação da fusão de contato através daquelas chaves seletoras aqui. Né? Eles têm, cada porta ali tem a entrada e a saída do canal 1, que está identificado por uma cor vermelha e cor preta. Entrada e saída do canal 2. Então, a linha de cima é um canal, a linha de baixo é outra. A mesma coisa, os contadores, seja auxiliar, seja dos relés acopladores, seja o contador de potência. A linha de cima é a linha de monitoramento, a linha de baixo é a linha de entrada e saída da tensão. No relé, ele tem a alimentação, que é a parte de cima. Na parte esquerda aqui são as entradas e saídas das tensões de teste. Na parte direita aqui tem a entrada e saída do feedback, do reset. E a entrada e a saída da tensão de comando. Então aqui eu uso para testar os meus sensores. Esses 2 eu uso para permitir que seja ligado o motor. E esses aqui vão fazer o caminho do meu reset. Liguei, abri a porta, fechei a porta, tento ligar, ele não vai ligar. Os testes que a gente faz para ver se o sistema de segurança está funcionando. Não vai ligar. Rearmei, ligou. Beleza, está funcionando. Abri a porta, fechei, tento ligar, não dá, rearmei, ligou. São aqueles testes padrão. Mas a máquina está o quê? Em categoria 1. Por quê? Porque se eu tiver falha no sensor 1, ó, pronto. Perdi minha função segurança. Pior ainda. Deixo rearmadinho, tá? Putz, esqueci uma coisa dentro da máquina. Abro lá, entro na máquina, encosto num sensor, a máquina liga.
lesão de braço, lesão de perda de vida, etc. O que acontece aqui? Duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Tá? Primeira coisa delas é a questão da falha involuntária. Então, por exemplo, eu abri aqui, porta 2, eu não consigo rearmar. O operador ele tem que estar treinado, ele tem que saber que se ele não conseguiu rearmar, porque alguma coisa aconteceu. Se ele abre a porta 1 e fecha a porta 1, ele consegue rearmar e liga lá de volta. Isso mascara-se a falha. Imaginar que você acionar a emergência antes de entrar na máquina vai ajudar, vai contribuir na segurança, é ilusório, não é verdade. Tá? Não é verdade. Em termos de categoria 10, outra coisa. Ligar em série os dois sensores também não dá. O que você tem que fazer? Eu tenho bloqueio com magnético. O que eu tenho que fazer? Bloqueio em série com bloqueio, magnético em série com magnético. Porque aí você não tem esse efeito do mascaramento de falhas entre os dois. Se você ligar os dois em série, você vai estar rebaixando a categoria. Você vai estar tendo uma máquina com categoria 2. Beleza, e como é que a gente elimina o mascaramento de falha? A gente elimina o mascaramento de falha ligando cada sensor em um relé. Tá? Pô, mas por que a gente não faz isso sempre? Não faz isso sempre por causa do custo, porque não é necessário. Porque conforme a característica de operação de cada máquina, não há necessidade de ligar cada relé num dispositivo. Se eu tiver uma falha em P2, eu não consigo rearmar. Se eu abrir e fechar P2, eu continuo sem conseguir rearmar. Se eu bater na emergência e tirar da emergência, eu continuo sem conseguir rearmar P1. Pronto, não tenho mascaramento de falhas. Quando que eu vou conseguir voltar a operar o sistema? Quando eu consertar o sensor 1. Consertei o sensor 1, aí, rearmo e reinicio a máquina. Nesse caso, qualquer falha que eu tenha, P2, falhei P2. Vou tentar rearmar, não consigo, tirei aqui. Vou tentar rearmar, não consigo. Não consigo rearmar. Por quê? Porque eu tenho falha em P2. Quando é que eu vou conseguir rearmar? Quando eu tirar a falha de P2. Tirei a falha de P2, rearmo e reinicio. E se for na emergência? Uma falha de emergência. Consigo rearmar? Não vou conseguir. Por quê? Porque eu tenho um relé para cada dispositivo. Quais são os limites da aplicação de categoria e performance level? Primeiro, a exclusão de falhas. Então, alguns artifícios de engenharia têm que ser providenciados para que a exclusão de falhas possa ser garantida através da ISO 12100 e principalmente da ISO 13849, parte 2. Sistemas mecânicos não têm categoria. Ou seja, em sistemas mecânicos a gente trabalha com coeficiente de segurança, que é um outro conceito. Essa é uma limitação da aplicação de categoria. Terceiro, estado da técnica. Os sistemas robóticos pedem que o sistema esteja em categoria 3 e performance level D.
Então tem o E, que diz o seguinte, um e outro. Então o estado da técnica é o limite de aplicação para a categoria. Não é só aplicar categoria, eu tenho que aplicar categoria e performance level. E o outro limite importante de aplicação de categoria é atuadores estão fora. Então nós estamos falando de sensores, controladores, pré-atuadores de comando e pré-atuadores de potência. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, aciona as notificações e em breve mais vídeos aí, mais dicas, mais cursos. Se você tiver interessado ou interessada no nosso curso completo, entra no nosso site editorauni.com.br. Lá tem uma série de cursos com uma série de possibilidades online, presencial, enfim. Comprem o livro, olhem, leiam, divulguem. Vocês vão ver que vai fazer muita diferença para a segurança de máquinas e equipamentos. Ok? Obrigado, um abraço, até a próxima.